você está em uma encruzilhada mental. De um lado, está o desejo, a ideia brilhante, o sonho da liberdade financeira, o impulso inicial para mudar de vida. De outro lado, está a realidade, o medo de falhar, a voz da dúvida, a procrastinação que te puxa de volta para a zona de conforto. Entre esses dois pontos, reside o abismo que separa 99% das pessoas que sonham com riqueza da 1% que a conquista. E esse abismo é preenchido por um único, e frequentemente ignorado, passo, a decisão implacável. Napoleão Hill descobriu que a riqueza, a genialidade e o poder não são resultados da sorte ou do acaso. Eles são o resultado direto de um comando mental que a maioria das pessoas se recusa a emitir. Este comando é a capacidade de tomar uma decisão, rápida e definitiva, e de se manter nela com uma persistência inabalável, sem dar espaço para a reconsideração e o retrocesso. Os 500 homens mais ricos da época de Hill, sem exceção, compartilhavam essa característica, eram decididos. O homem comum é lento para decidir e rápido para mudar de ideia, o milionário é rápido para decidir e lento, ou impossível, de ser demovido de sua decisão. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar o que a decisão realmente significa no contexto da alquimia mental, porque ela é a ignição de todo o processo de manifestação da riqueza, e como você pode, a partir de hoje, parar de vacilar e começar a se mover com a precisão e a velocidade de um foguete em direção ao seu destino. Vou te revelar o método secreto que Hill utilizava para garantir que suas decisões fossem finais e eficazes, transformando-as em ordens para o universo. Se você está cansado de ser aquele que quase faz, que quase começa, que quase alcança, este vídeo é o seu ponto final para a indecisão. Este é o momento de assumir o comando. Mas a decisão de mudar de vida começa com pequenas ações de compromisso. Se você valoriza este tipo de conteúdo que desvenda os códigos da riqueza e te dá o poder de agir, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade. Clique no botão de inscrever-se agora e ative o sino de notificações. Faça isso como seu primeiro ato de decisão neste processo. Você está decidindo que a partir de agora, você está no caminho da maestria mental. E se este conceito já te impactou, mostre seu apoio com o seu like para que mais pessoas tomem a decisão de enriquecer. A indecisão não é apenas um atraso, é o assassino silencioso do potencial. A indecisão é o convite que você faz ao diabo, a força da negatividade, para que ele plante a semente da dúvida em seu jardim mental. Hill dedicou capítulos inteiros a analisar como a falta de uma decisão clara e rápida era a principal causa de fracasso entre os homens que ele estudou. Eles tinham o desejo, o conhecimento, mas na hora H, a procrastinação, disfarçada de análise cuidadosa, paralisava tudo. O que o milionário faz de diferente? Ele entende que a decisão é o motor da fé. Você não pode ter fé, a emoção dominante que comanda o subconsciente, se você ainda está se perguntando se deve ou não fazer aquilo. A decisão é o momento em que você corta todas as pontes de retorno e declara: eu farei isso, custe o que custar, e não há plano B. Essa firmeza mental é o sinal que a inteligência infinita e o seu subconsciente esperam para começar a alinhar os recursos, as ideias e as pessoas em seu caminho. Pense em qualquer grande sucesso. Em algum momento, houve uma decisão implacável. Thomas Edison decidiu que encontraria o filamento da lâmpada, mesmo após milhares de tentativas fracassadas. A decisão dele não era sobre tentar, era sobre persistir até o sucesso. E a persistência é o escudo protetor da decisão implacável. Então, prepare-se para entender a anatomia de uma decisão de milhões. Agora que estabelecemos que a decisão implacável é o catalisador da riqueza, vamos desvendar sua anatomia e entender o porquê a maioria das pessoas falha nela. A indecisão não é falta de inteligência, é medo disfarçado de cautela. O medo do julgamento, o medo do fracasso, o medo da perda. É o diabo sussurrando: e se não der certo? Fique onde você está. O milionário entende que a única forma de silenciar essa voz é com a velocidade e a firmeza da sua decisão. A decisão de milhões tem duas dimensões que precisam estar perfeitamente alinhadas. Dimensão 1, a velocidade da decisão. Hill observou que os grandes líderes tomavam decisões rapidamente. Por quê? Porque a velocidade da decisão é uma métrica da autoconfiança.
Quem duvida de si, gasta semanas ponderando, pedindo a opinião de 10 pessoas, que geralmente são medíocres e vão reforçar a dúvida, e, quando finalmente age, a oportunidade já se foi ou a energia do momento se dissipou. O segredo: se o seu desejo está claro, como discutimos em vídeos anteriores, a decisão deve ser instantânea e afirmativa. Dimensão 2: a imutabilidade da decisão. A decisão não é um experimento, é um compromisso de vida ou morte. A maioria das pessoas toma uma decisão hoje e a reavalia amanhã com base na primeira dificuldade. Hill descobriu que os ricos, embora fossem rápidos em decidir, eram extremamente lentos para mudar essa decisão. Eles só a mudavam com base em fatos novos e esmagadores, e não com base em opiniões ou adversidades temporárias. Essa imutabilidade é a persistência na prática, e é o que permite que seu subconsciente comece a trabalhar no modo sem volta. O erro comum, a paralisia da análise: você fica preso na análise porque tem medo da ação. Você tenta prever 100% dos resultados antes de começar, mas a verdade é que o universo só revela o próximo passo depois que você dá o primeiro. A decisão implacável é tomar a melhor decisão possível com 80% das informações e depois usar a ação para obter os 20% restantes. É a diferença entre o estrategista de sofá e o general no campo de batalha. O processo da decisão implacável, segundo Hill, é definir o objetivo, saber exatamente o que você quer e quanto custa, o preço que você pagará. Tomar a decisão, dizer em voz alta e com emoção: eu farei isso. Blindar a decisão, recusar-se a ouvir ou aceitar qualquer sugestão que não esteja em harmonia com seu objetivo. Essa blindagem é o que sustenta a decisão implacável, transformando-a em uma força motriz. Agora que você conhece a anatomia da decisão e o erro da paralisia da análise, eu quero que você reflita e seja brutalmente honesto. Qual a sua maior fonte de indecisão atualmente? A. Medo do fracasso. Tenho medo de investir tempo, dinheiro e não dar certo. B. Opinião externa. Deixo-me influenciar demais pela família e amigos. C. Procrastinação por perfeccionismo. Acho que preciso de mais dados, estudo antes de agir. Sua resposta no comentário não é apenas um desabafo, é o reconhecimento do inimigo. Compartilhe para que possamos, como comunidade, nos fortalecer. A decisão é um músculo, e ele precisa ser exercitado diariamente. Se você tem sido um decisor lento na vida, vamos reverter essa programação mental com o ritual do veto incondicional. Esta é a sua tarefa implacável de 7 dias. Seu objetivo é treinar a velocidade e a imutabilidade da sua decisão. Instruções do ritual do veto incondicional. Escolha o seu foco de riqueza, pegue o seu desejo definitivo, o valor exato e o prazo, como definimos em vídeos anteriores, e tenha-o em mente. Este é o seu norte. O treino de velocidade, decisões pequenas e rápidas por 7 dias, você vai tomar todas as decisões não essenciais da sua vida em menos de 30 segundos. Isso inclui o que comer, que roupa vestir, qual trajeto fazer, qual tarefa começar no trabalho. A regra: assim que o pensamento vier, decida. Se você hesitar por mais de 30 segundos, você perdeu a rodada e deve fazer a tarefa menos confortável primeiro, eis, ligar para aquele cliente difícil. O objetivo é quebrar o ciclo da análise. O veto incondicional, blindagem mental. Este é o segredo de Hill. Sempre que você tomar uma decisão sobre seu objetivo de riqueza, eis, vou acordar às 5 horas para escrever meu livro, e a voz da dúvida ou da preguiça aparecer, o diabo de Hill, você deve emitir o veto incondicional. O comando: imediatamente, feche os olhos por 5 segundos e diga em voz alta ou mentalmente, com a máxima autoridade: eu veto esta dúvida. Minha decisão é final. Eu agirei agora. Hill ensinava que a dúvida e o medo são parasitas. Você precisa cortá-los na raiz, antes que eles se instalem. O veto incondicional é a sua espada mental contra a indecisão. A revisão imutável. Noite antes de dormir, olhe para sua lista de decisões do dia, mental ou escrita, e confirme: você as manteve? Você emitiu o veto incondicional sempre que a dúvida tentou aparecer? Se sim, sinta a satisfação da força de vontade. Essa satisfação é a emoção que programa seu subconsciente para a persistência. O compromisso.
Você está pronto para parar de negociar com sua própria mente e assumir o controle total? A decisão implacável começa com a decisão de fazer este ritual. Eu quero que você demonstre o seu compromisso incondicional agora. Nos comentários, declare com firmeza: minha decisão é implacável. Ao se comprometer, você já está dando o primeiro passo da decisão rápida e imutável em sua jornada para o sucesso. Chegamos ao ponto final, mas este é apenas o começo da sua nova vida como um decisor implacável. Você aprendeu que a diferença entre o milionário e o sonhador não é o desejo, não é o esforço, mas a qualidade da decisão. É a velocidade com que você corta a dúvida e a firmeza com que você se recusa a voltar atrás. Lembre-se do exemplo de Henry Ford, que, na época da Grande Depressão, decidiu que não diminuiria o salário de seus funcionários, contrariando toda a Wall Street. Ele sofreu pressão, mas sua decisão era implacável. E o que aconteceu? Sua firmeza criou uma lealdade e uma eficiência que, no longo prazo, o tornaram ainda mais poderoso. A decisão dele não foi apenas econômica, foi uma decisão de liderança. Quando você emite uma decisão implacável, você faz mais do que tomar uma atitude, você envia um sinal ao seu subconsciente, ao seu círculo social e ao universo, dizendo: eu estou no comando. Minha vontade é lei. O medo é o maior inimigo da decisão. Mas o medo é apenas a ausência de informação e a presença da hesitação. O ritmo do veto incondicional que te ensinei é a sua arma para destruir esse medo. Use-o. Seja rápido para decidir e lento para mudar, e observe como a sorte e as oportunidades começam a se curvar à sua vontade. Não deixe que a informação de hoje se torne apenas mais um ótimo vídeo que você assistiu. Decida agora aplicar o ritual do veto incondicional. A primeira decisão do seu próximo milhão começa com o seu compromisso de agir sobre o que você aprendeu. Este canal é dedicado a te fornecer as ferramentas mais poderosas de Napoleão Hill. Se você sentiu que este conteúdo acendeu o fogo da sua decisão, me dê o seu like e compartilhe este vídeo com aquele amigo que você sabe que tem potencial, mas está paralisado pela indecisão. E para continuar fortalecendo o seu músculo da persistência e aprendendo a blindar seus objetivos, inscreva-se e ative o sino. Nossos próximos vídeos desvendarão como o gênio do quarto escuro de Hill transformava a decisão em realidade através da mente mestra. Você não vai querer perder o próximo passo da sua jornada. Eu te vejo no caminho da decisão implacável.